Boa noite a todos. É, Hamilton, eu acho que a Alice, sim, merece todos os nossos aplausos, as nossas honras. E sim, a gente sabe que sem ela, criando todo esse suporte técnico e tendo presente, nada disso seria possível. Nada seria possível. É a base de um estudo online, a tecnologia, e é ela que faz isso com tanta maestria. Então, não só por ela ter essa importância, mas a presença dela, né, essa presença doce, amável, sorridente, é um presente, né? É um presente para o grupo, é um presente para todos nós. E claro, Hamilton, a sua iniciativa de levar isso adiante, você e a Alice, não tem como descrever a importância disso. Me senti muito honrado e me sinto honrado de estar aqui, de receber esse convite e de estar aqui com vocês. E da mesma forma que a Alice disse, sim, a gente foi criando uma intimidade. Estamos há 2 anos juntos, com muita frequência, quase sempre as mesmas pessoas, e é uma delícia. E da mesma forma, eu também, em todos os lugares que vou, que estou, pessoas vêm comentar o quanto elas, de alguma forma, se beneficiam desses encontros, o quanto isso é importante para elas, o quanto elas têm aprendido, o quanto isso tem acrescentado. E isso só é possível pela participação de todos, né? A leitura está tudo aqui, está tudo nos livros, todo mundo pode ler. Mas a riqueza vem dessa interação, desse compartilhar, desse espaço onde nós podemos refletir juntos, conversar, trocar. A riqueza vem dessa iniciativa que vocês tiveram. Então, é realmente um momento que eu adoro quando chega na terça-feira nesse horário. Eu adoro encontrar as pessoas aqui. É um momento que eu aprendo também. Não é um momento que eu apenas explico, respondo perguntas, mas é também um momento onde eu também faço muitas reflexões, onde eu sou levado a um olhar muito maior, onde eu sou movido junto com o grupo para uma dimensão muito maior. E então eu também recebo muito nesses encontros e eu percebo que isso faz muita diferença para mim, porque eu sigo junto com o movimento do grupo. Eu sigo junto com esse movimento que surge através das perguntas, dos questionamentos. Então, não só eu compartilho, como eu também recebo muito com isso. E eu reconheço isso e sou também muito grato a vocês. E sei que vai fazer muita falta a sua Alice, mas eu também entendo que tem horas que a pausa é importante ou se faz necessária por motivos maiores. E também eu fico plenamente de acordo com isso. Torço que ela volte logo. Muito obrigada a todo mundo. Eu me lembro um encontro muito especial para mim, foi a Tereza nasceu numa segunda-feira. Hoje ela tem 1 ano. E foi um parto normal, domiciliar, então na terça-feira eu estava ótima. E vim participar do grupo com aquele nenenzinho no colo, assim. E isso foi possível até agora há pouco, mas agora com 1 ano ela demanda muito mais energia minha do que quando ela tinha dias de vida. Então, eu peço licença para todo mundo para fazer essa pequena pausa. Vou precisar ficar com as crianças durante a noite por um período. Não consigo estar aqui ao mesmo tempo e só agradeço. E espero voltar logo. Um beijo para todo mundo. Ótima leitura, ótimos encontros e até logo. Até já. Até já. Beijo nas crias. Bom, então, Rosa, vamos começar a nossa leitura de hoje. Existem muitos deuses e eles são diferentes. Justamente por se diferenciarem é que existem vários deuses. Cada um tem algo a mais ou a menos do que os outros deuses,
ou as outras deusas, pois os deuses também se diferenciam através de seu sexo. Os deuses estão aqui por algum propósito, têm uma tarefa e possuem uma habilidade especial para cumprirem essa tarefa. Por isso, são chamados e requisitados de acordo com a sua tarefa e habilidade. No cristianismo, os santos assumiram as tarefas dos deuses, ocupando o seu lugar, ressuscitando-os. O Deus judaico e o Deus cristão são também somente um, entre outros. Este Deus também possui uma tarefa e é responsável por um âmbito específico, como, por exemplo, pelo povo eleito ou pelos seus fiéis. Eles também têm sexo e, quando impõem, não terás outro Deus semelhante a mim. Coloca-se no mesmo patamar, pois apenas sendo um deles é que pode sentir ciúmes em relação a eles. O mesmo se aplica ao Deus verdadeiro. Por ser verdadeiro, ele se distingue, tornando-se um entre muitos. O Deus que se revela também pode ser apenas um entre outros. Necessita de alguém através do qual possa falar e já por isso se revela limitado. A pergunta é: então o que nos resta em relação a Deus? A resposta é nada. Será que não devemos ter medo ao dizer algo assim? Mas por quê? Precisamos ter medo apenas dos deuses. Apenas os deuses podem se sentir ameaçados. E é exatamente por isso que se revelam não existentes. A pergunta é: existe algo por trás dos deuses? Algo em cujo lugar nós os colocamos? Não sabemos. Isso nos permanece oculto. Mesmo assim, quando nos despedimos dos deuses, ficamos abertos para esse algo diferente. Essa despedida encontra-se principalmente a serviço da paz. As pessoas se distinguem essencialmente uma das outras através de seus deuses. Travam guerras umas contra as outras em seu nome, independentemente de quem esteja sendo venerado neste momento. Os deuses são principalmente os deuses de um grupo. Na sua ausência, e quando deles nos despedimos, tornamo-nos indivíduos e podemos ir ao encontro das outras pessoas como indivíduos, de igual para igual. Porém, ao mesmo tempo, ficamos abertos para algo que é comum a todos e que, justamente por não podermos nominá-lo, nos conecta um ao outro de modo humilde. Uau, só um minutinho, Rosa. Quero abrir espaço. Se alguém tem alguma pergunta ou comentário, porque é muito especial tudo isso que o Bert disse, né? Mesmo porque em algum momento ele faz uma pergunta que é a pergunta muito interessante. Será que nós não devemos ter medo de dizer algo assim, né? É como se fazer isso, questionar isso ou mencionar tudo isso que ele menciona é como se fosse um afronto a Deus, né? E é lindo ver a forma como ele conduz tudo isso. E a profundidade, né? Que ele conduz tudo isso. Então, eu quero abrir espaço se alguém tem perguntas ou algum comentário. Renata, tem uma pergunta. Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Eu não entendi. Não entendeu? Desculpa, mas eu não sei se outras pessoas também não entenderam, mas eu me perdi aqui. Tá, então eu vou tentar falar isso de uma outra forma. Obrigada. O tema é Deus e os deuses, né? Então, cada religião tem um Deus. Os cristãos têm um Deus, os judeus têm outros deuses, os budistas têm outro Deus,
os islâmicos têm outro Deus. Cada um tem um Deus. E como que a gente sabe que eles são diferentes? Eles são diferentes porque eles se colocam de forma diferente. Um se coloca melhor do que o outro. O Deus cristão se coloca como um Deus melhor do que o Deus dos judeus. O Deus dos judeus se coloca como um Deus superior ao Deus dos cristãos. Assim sucessivamente. Então, em outras palavras, cada religião tem um Deus. E se existem, e se vários deuses se relacionam dessa forma, isso significa que eles reconhecem entre si que existem vários deles. Caso contrário, ele não precisaria temer, ele não precisaria se diferenciar. Então, essa necessidade da diferenciação que cada religião tem do seu Deus para o Deus da religião do outro, é que nos traz essa compreensão disso que o Bert fala, que cada religião tem um Deus, e se existem vários deuses, na verdade, nós, ou as religiões, os colocam, cada Deus, num devido lugar dentro desse panorama. Então, a pergunta que ele faz é, se nós colocamos Deus, se cada religião coloca o seu Deus dentro desse panorama onde existem vários deuses, que lugar é esse onde todas as religiões locam os seus deuses? Provavelmente é algo maior. Provavelmente é algo maior, mas que nós não sabemos o que é. É algo oculto, é algo maior. Porque, caso contrário, não existiriam vários deuses. Cada um reza pelo seu Deus. Cada Deus de uma religião tem determinadas regras. Dessa forma, quando Bert fala que não precisamos temer a isso, ele fala isso ao olhar para algo maior que fica atrás de todos esses deuses. E quando nós olhamos para esse algo maior e reconhecemos que não sabemos desse algo maior, nós nos tornamos humildes diante de todas as outras pessoas, de todas as outras religiões. Por quê? Porque diante desse algo maior, todos nós estamos, mesmo cada um com o seu Deus, diante da mesma posição, que é pequenos diante de algo maior que transcende o Deus de cada religião. Então, é isso que o Bert está tentando dizer aqui, né? Que não precisamos ter medo, né? Não precisamos ter medo de falar isso ou de olhar para isso. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso só não passa de uma crença que nos assusta, que dá medo, porque temos nesse Deus a figura máxima, mas se o meu Deus é diferente do Deus da outra religião, por que o meu é melhor ou pior do que o da outra religião? Então, diante disso, existe algo maior do que isso, né? Maior do que essa imagem que, no fundo, nós projetamos de Deus. Como ele diz aqui, existem Deus masculino, Deus feminino, existe Deus homem, existe Deus mulher. Então, assim, o que é essa imagem que nós temos de Deus? O que é que cada um projeta nesse Deus? Na verdade, o que cada um projeta nesse Deus é a sua imagem humana de Deus, de certo e errado. Ou seja, Deus não tem nada a ver com isso. Esse algo maior não tem nada a ver com isso. Tanto é que existe o Deus homem, o Deus mulher, a deusa, o Deus que é bom, o Deus que é mau, o Deus que castiga, o Deus que tem certo e errado. Então, o que é esse Deus que nós projetamos através da nossa religião? Nada mais é do que uma projeção de um nosso lado humano e de que Deus age desse jeito.
que Deus se magoa, que Deus castiga, que Deus existe certo e errado, que existe o bom e mal. Não, mas isso não é Deus, isso é a minha projeção acerca de Deus. Tanto é que no judaísmo as pessoas não podem fazer isso, que está errado. No catolicismo, se elas fizerem isso, está errado. No islamismo, se elas fizerem isso, está errado. Então, de que Deus é esse que as pessoas falam? Nada mais do que a sua projeção de certo e errado acerca desse Deus. E classificam esse Deus dessa forma como um Deus furioso, que exclui, que castiga. Não, não existe isso. Por isso não precisamos ter medo de falar sobre isso. Não existe isso. Isso é uma projeção que todos nós temos acerca de Deus. Uma projeção humana, nossa, acerca de Deus. Então, aquilo que nós tememos, em última instância, nós tememos a algo que, na verdade, não existe. Não é que não existe nada, com certeza existem forças maiores por trás disso. Mas esse medo que vivemos nada mais é do que uma projeção pessoal de cada um e da religião de cada um acerca desse Deus. Por isso existem muitos deuses. Isso mesmo, obrigada. Posso perguntar? Pode, Rosa, claro. Hoje eu fiquei pensando muito numa frase: estamos a serviço de algo maior. E aí, quando você fala isso, eu fico pensando, né? Estamos a serviço de algo maior. É onde, e nesse algo mais, nesse algo maior, as vítimas, os perpetradores, o bem e o mal, o certo e o errado, todos fazem parte, estão incluídos, né? E a gente repete, mas eu não sei se as pessoas que ouvem entendem o que é isso, estar a serviço de algo maior. Né? Como que a gente pode explicar isso melhor para uma pessoa assim, que não tem essa literatura, esse conhecimento, essa filosofia? Eis uma boa questão. Esse é o tipo de pergunta, Rosa, que quanto mais nós tentamos explicar, mais nós diminuímos a dimensão e o significado. Isso não é algo que podemos explicar. Isso não é algo que nós podemos alcançar com a mente. Isso é algo que nós podemos vivenciar quando nós nos curvamos diante desse algo grandioso. Então, isso não é algo que nós podemos alcançar pela mente, mas sim através de uma vivência, talvez de um estado profundo de entrega, de humildade, de coragem, né? Aonde nós podemos talvez vivenciar ao mesmo tempo o silêncio e a plenitude de estarmos entregue a algo tão grande, tão profundo. Então, eu não me atreveria a explicar esse algo maior. Eu não me atreveria. Eu acho que isso diminuiria a dimensão disso. Não é algo que nós podemos tocar através da mente. É algo que cada um pode, de alguma forma, vivenciar, se curvando profundamente diante da existência, diante da vida, diante de um silêncio, mas com muita coragem e, ao mesmo tempo, com muita humildade de reconhecer que nós não temos como desvendar isso e que nos resta, sim, aceitar e nos curvar diante disso. Então, falar desse algo maior não é algo que nós podemos tocar. Eu acho que isso é algo que a gente só pode vivenciar, mas jamais tocar através da mente.
eu acho que eu, pelo menos, é assim que eu consigo falar sobre isso. Legal, gratidão, bem. Obrigada. Hamilton, mais alguma pergunta? Mais alguém levantando a mão? Não vejo aqui, Renato. Deixa eu pôr no outro modo. Mas, sim. Marilis, Renato. Oi, Marilis, boa noite. Oi, Renato. Renato, quando eu começo a ler isso aqui, me vem uma coisa assim, como o Bert, um religioso, um ex-religioso, não sei se eu posso colocar dessa forma, né? Traz coisas, colocações que, na minha pequena capacidade de entender isso aqui, ficam até que às vezes contraditórias, né? A todos os ensinamentos, a todo o estudo de teologia. E então, na verdade, não é uma pergunta, sabe, Renato? É uma coisa que fica para mim muito forte, não no sentido de uma indignação, mas uma indignação no sentido positivo, sabe, de grandeza, né? Uma admiração. Exatamente, tamanho questionamento diante de uma formação que eu fico com a ideia de rígida, muito direcionada, né? E de repente me dá uma sensação que faz assim, ó, de uma abertura, de uma grandeza. É isso que eu sinto. E então eu queria dividir isso com você, saber se você tem alguma coisa até a colocar. Sim, tenho sim. Eu também admiro isso, e quando eu ouvi ele falar isso pelas primeiras vezes, há muitos, muitos anos atrás, eu também fiquei muito impressionado, vindo de uma pessoa da onde ele veio, mas aí eu consegui perceber a grandeza dele ao fazer isso, né? A coragem dele, a grandeza, a coragem e, ao mesmo tempo, a humildade de se expor a algo tão grande. Em outras palavras, ele só pôde alcançar isso, essa dimensão, porque ele teve coragem, porque ele ousou a se despedir do seu Deus, que era um Deus católico, cristão. Então, o que permitiu ele acessar algo que vai além desse Deus é o fato dele ter coragem, de forma humilde, mas ao mesmo tempo corajosa, de se despedir desse Deus, dele olhar para algo que vai além disso. E ele só pôde fazer isso, é claro, no momento que ele percebeu que existiam muitos deuses. Então, ao existir muitos deuses, ele humildemente e corajosamente, ele só pode olhar para algo maior porque ele pôde se despedir. Só quem ousa se despedir do seu Deus pode alcançar algo maior, a qual todos os deuses estão a serviço. Então, sim, é muito admirável a coragem que ele tem de se expor a isso, né, de se expor antes de mais nada a isso. Porque para ele falar disso, ele antes se expôs a isso. E, ao mesmo tempo, a humildade e a força que estão juntas nessa mesma atitude. É incrível. É realmente incrível. É assustador, né, como ele faz essa pergunta. Será que não devemos ter medo de dizer algo assim? E aí ele pergunta, mas por que ter medo? É um fato. O que ele está falando uma coisa que está ali, mas que às vezes as pessoas têm medo de olhar e não se atrevem a olhar, porque é como se elas estivessem cometendo um pecado imperdoável, né? Como mortal. Se elas pudessem cometer um pecado mortal. E não tem nada de mortal nisso. Para nós, pelo menos eu posso falar de mim aqui, quebrar barreiras, colocar o novo, falta tanta coragem, muitas vezes. Então, para mim, isso é bastante
Impressionante. Só que tem uma palavra que você colocou aí, tem uma coisa que você colocou aí que eu acho que vale a pena também refletir muito, né? A coragem, junto com a humildade, ela muda muito o rumo das coisas. Totalmente. Totalmente. A falta de coragem é uma prisão, né? A falta de coragem nos impede de nos abrir para o novo, né? E isso é o que nos aprisiona num estado onde a gente vive, mas está morto, né? É um lugar seguro, onde nós não ousamos a nos abrir para o novo, mas também não existe mais vida, porque tudo está estabelecido. Então, para nos abrirmos para o novo, é necessário muita coragem. E para nos abrir para o novo, precisamos nos despedir do antigo, para que o novo possa acontecer, né? Agora, se eu não posso me despedir do antigo, tampouco eu posso me expor ao novo, ao crescimento, né? E por isso exige-se muita coragem. E é um processo esse muito solitário, daí que vem tanto medo, né? Porque é uma vivência, antes de mais nada, é uma vivência individual, onde nós ousamos sentir algo, olhar para algo, nos relacionarmos com algo. E nós o fazemos individualmente, porque nunca é possível que alguém faça isso comigo. Ninguém nunca está no mesmo lugar internamente que eu estou diante de uma situação. Isso é um processo, de alguma forma, muito individual. Daí a importância de viver essa coragem. Rosa, podemos continuar? Sim, a semelhança de Deus. Em Gênesis, do Antigo Testamento, está escrito: Deus criou Adão, o primeiro homem, à sua semelhança. Por isso, quando o homem olha para si e para os outros homens, enxerga neles a imagem de Deus. Isto também significa que vê Deus em si mesmo. Sendo assim, fala com Deus tal como fala com o ser humano, e espera que Deus lhe responda e sinta como um ser humano. A consequência dessa citação bíblica é exatamente o contrário do que parece. Ela implica que o homem criou Deus à sua semelhança. Sendo assim, semelhante a Deus não significa que o homem é semelhante a Deus, e sim o contrário. Deus é semelhante ao homem. Também poderíamos dizer, sem o homem, esse Deus não existiria. O que fazemos conosco? E o que aconteceu conosco para que criássemos esse Deus à nossa semelhança? Nós usamos essa noção de Deus como motivação para ações, das mais sublimes às mais incompreensíveis. Por exemplo, julgamos outros em nome do nosso Deus. Nós os condenamos e esperamos que Deus execute o nosso desejo, vingando-se deles. Por isso, enquanto nós os seguramos como nosso Deus, não nos desenvolveremos para além dessas emoções e não seremos capazes de sentir compaixão de modo realmente humano. Por isso, esse Deus não é apenas humano, mas também nos torna desumanos. Mas esse Deus também não é amor? Talvez a pergunta seja: que tipo de amor e a que preço? Com que temor e quanto tremor? Nós nos tornamos mais humanos sem esse tipo de Deus. O outro Deus. O outro Deus, caso exista, é diferente do Deus que nos criou à sua semelhança e que nós criamos à nossa semelhança. É óbvio que ao dizer algo dessa espécie, acabo também criando o outro Deus, segundo uma imagem, até mesmo segundo a minha imagem. Por isso, essa imagem é tão equivocada como todas as outras.
Pois como poderíamos, caso ele exista, criar uma imagem a seu respeito ou daquilo que intuímos atuar de modo poderoso por trás de tudo? Mas não é disso que se trata aqui. Trata-se do efeito que uma ou outra imagem possa ter em nossa alma, principalmente de como essas imagens atuam na convivência humana. Podemos fazer ainda uma terceira pergunta. Qual é o efeito quando renunciamos a toda e qualquer imagem de Deus por termos consciência de nossa impotência e de nossos limites no que diz respeito a Deus? Mas, mesmo essa renúncia é igualmente uma imagem de Deus. Desse modo, também não conseguimos escapar de nossas imagens. O que então nos resta quando desejamos falar de Deus ou do todo, ou do mistério que se encontra por trás de nossa vida e de todos os seres? Nada. Apenas a impotência. Mas é exatamente nessa impotência que encontramos o nosso ser. Tornamo-nos verdadeiramente humanos e humanamente religiosos. Exemplo: Jesus e Caifás. Nota preliminar. Pediram-me que falasse durante uma manhã em um congresso em Lyon sobre os nossos ancestrais, mostrando o que nos vincula a eles e o que nos reconcilia com eles. Há muito tempo que já havia percebido que a exclusão de um membro familiar muitas vezes continua atuando de modo nefasto durante séculos. Ismael e Isaac. Penso aqui, por exemplo, na exclusão de Ismael, primogênito de Abraão, para ceder espaço ao seu segundo filho, Isaac. E talvez ligada a isso, na exclusão do povo judaico pelos outros povos até hoje, como expiação da injustiça cometida contra Ismael e sua mãe, Agar. Mas penso também no conflito entre Israel e seus vizinhos árabes, que se reconhecem descendentes de Ismael. Sempre onde um membro é excluído dessa maneira, o efeito profundo e curativo na alma vem quando o excluído e seus descendentes são novamente acolhidos no seio dessa família, e justamente no primeiro lugar que lhes é de direito, segundo a ordem hierárquica. Caifás e Jesus. Um conflito semelhante a esse seria a história dolorosa dos judeus quando submetidos aos cristãos e ao antissemitismo, relacionado a isso, que atua até hoje entre os cristãos. A meu ver, esse conflito possui igualmente uma origem. Trata-se do conflito entre Caifás e Jesus, e entre aqueles que se sentem mais próximos a Caifás e ao judaísmo, representado e defendido por ele, e aqueles que se tornaram seguidores de Jesus. Apesar dos dois pertencerem à mesma família e de cristãos se encontrarem, segundo a ordem hierárquica, em segundo lugar, estes simplesmente se colocaram em primeiro. Não podemos esquecer, no entanto, que a exclusão foi mútua. Por isso, há muito tempo já estava ciente de que esse conflito precisaria ser olhado e solucionado primeiramente lá onde teve seu início, entre Jesus e Caifás. O caminho espiritual do conhecimento. Continua? Continua, por favor. Refleti muito sobre como poderia tornar visível a profundidade dessa relação e do seu alcance. No entanto, desde o início, sabia que a compreensão dessas conexões estava além de minhas possibilidades pessoais, pois esses movimentos, independentemente de quão amplos se revelem para nós, precisam ser reconhecidos como movimentos do espírito, isto é, como movimentos de dedicação a todos que, no final, unem novamente aqueles que estavam separados. Nas constelações familiares e espirituais,
esses movimentos se tornam acessíveis e visíveis para nós, de um modo que põe em marcha os movimentos essenciais, para além de nossas ideias usuais e para além de nossas lamentações e objeções. Conduzem-nos para um caminho do conhecimento, um caminho que até então não havíamos encontrado por conta própria. Nesse sentido, ousei colocar em Lion, perante um grande público, um representante para Jesus e o outro para Caifás, um diante do outro, confiando em seguida totalmente nos movimentos desse espírito criativo. Porém, jamais teria ousado fazer isso por conta própria. Acho que não temos mais perguntas, não vejo ninguém mais se manifestando. Eu teria uma questão, Renato. Sim, Renê. Oi, querido, tudo bom? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bom, bom te ver. Obrigado. Eu achei muito pontual esse capítulo, até porque ele vai na linha do título do livro, né? O Amor do Espírito. Você fez uma explicação fantástica aí das diferenciações de algumas olhares, né, das constelações. E é muito interessante a gente lembrar que na cultura alemã, a preocupação com corpo, alma e espírito é muito grande, tanto na teologia quanto na filosofia. Isso é um debate que vai longe. Então, o Hellinger ele traz muito dessa referência, né, de Heidegger, Hegel, trazendo esses debates. A única questão é que ele descobriu uma técnica onde você pode vivenciar isso, né, ou sentir isso, né? Eu acredito que esse capítulo mostra bem essa coisa do espírito, né, principalmente quando ele debate de Deus e os deuses, né, mostrando esse campo maior que engloba tudo e que não pode ser definido, né, porque ele é o que é. Né? Exatamente. Qualquer tentativa de definir isso reduz, limita, né? Sim. Mas obrigado, Renato. Foi esse ponto final foi super claro aí o que você colocou das várias abordagens do espírito, constelação familiar. É preciosíssimo essa definição. Obrigado. Imagina, obrigado a você. Eu Bom, queria colocar também uma coisa, fazer uma pergunta. Diksha, reconheço a voz. Oi, querida. Assim, das constelações familiares, os movimentos da alma e os movimentos do espírito. Então, você colocou bem a constelação familiar, os movimentos do espírito. O que é esse intermediário? O que seria os movimentos da alma? Foi uma etapa intermediária? Eu gostaria de entender um pouco. Quando eu conheci o Bert, ele trabalhava com constelação familiar, né? E depois, passado alguns anos, ele veio com essa história de movimentos da alma. Opa, a gente ficou assustado, né? E a gente não entendia direito do que ele estava falando, do que ele estava dizendo. Ou seja, a constelação que até então ela era mais explicável por nós, porque todas as pessoas que estavam ali eram nomeadas, né? O pai, a mãe, o avô. Então vamos pôr o bisavô assassinado, né? E tudo se relacionava. E aí, subitamente, depois de um tempo, o Bert começou a pôr pessoas e não nomeava. Isso causou, a gente que acompanhava ele na época, uma grande estranheza, né? Tipo assim, bom, mas então quem que é esse? O que significa essa pessoa? Quem é? Não, mas quem que é? Porque aí ele estava expandindo a dimensão do trabalho, né? E quando ele começou a trazer esses outros personagens que mal podíamos nominar e aí começou a diminuir as conversas e que aí ele não explicava e a gente não entendia, ele começou a chamar isso de movimentos da alma. Ele não havia chegado ainda dentro dessa dimensão dos movimentos do espírito da nova constelação. Mas então era sim um movimento transitório, onde ele já via isso,
mas ele não ousava explicar, ele não falava disso. E, aliás, isso foi uma fase que gerou muitas crises e que gerou muita polêmica, inclusive. Por quê? Porque o Bert estava saindo de um campo que até então se referia apenas aos nossos antepassados, e ele estava entrando num campo onde ninguém conseguia muito entender. Então, isso gerou muitas crises, e eu sei que muitas pessoas pararam ali, e ali se despediram do Bert, porque não aceitaram se relacionar com outras dimensões, porque achavam que isso ia comprometer a credibilidade daquilo que ele tinha criado, que era trabalhar com os antepassados. Então, a partir daí, muitas pessoas ficaram assustadas, inclusive romperam com o Bert, porque não podiam alcançar aquilo que ele estava, aonde ele estava indo. E começaram a criticar, achando que isso diminuiria tudo aquilo que ele tinha criado, que era um contexto onde as coisas elas eram mais nomeadas. Pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, e isso era aceitável, vamos dizer, para a época. Mais que isso, era demais. Mas sim, esse Movimentos da Alma foi um processo de transição para alcançar essas dimensões maiores onde a nova constelação atua hoje, e que muita gente criticou e até rompeu com o Bert por causa disso. Então, eu lembro das sensações que eu também vivenciei quando eu tive que me expor a algo maior e sair sem essa compreensão. Foi algo bastante provocador, por assim dizer. Mas eu confio no Bert e fui junto, mesmo com medo. Coragem, Renato. Sim, coragem, vamos em frente. Oi, Renato. Mas eu não vou esquecer, coragem e humildade. Sim, sim, importante. Oi, Renato. Oi, quem está falando? Eurico. Oi, Eurico. É só um comentário, uma consideração a respeito da nossa leitura de hoje. Apesar da delicadeza do tema e das sutilezas que ele traz consigo, ele faz com uma tremenda humildade a abordagem do Bert. É extremamente humilde essa abordagem do texto. Seria só essa consideração que me veio. Sim, é uma abordagem humilde e corajosa ao mesmo tempo, né? Sim. Porque ele Sim. ousa olhar e ousa falar coisas que muitas pessoas, muito poucas pessoas ousariam falar ou verbalizar, né? Sim. Então, e é incrível como ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, a gente sente, e ele começa o texto expressando o respeito que ele tem por todos esses deuses. E ele começa o texto dizendo: existem muitos deuses, e eles são importantes, e eles têm uma função, e eles cumprem essa função. Então ele começa dizendo desses deuses com respeito. Não é porque ele pode olhar para além disso que ele olha para isso com desrespeito. Porém, ele faz isso sem temor. Então é uma atitude de humildade, de coragem e ao mesmo tempo de respeito. Tudo junto. Sim, espetacular. Então, é incrível, é realmente o tom, como ele consegue encontrar um lugar para falar sobre isso, onde ele não é desrespeitoso, mas ao mesmo é corajoso o suficiente para olhar e expressar aquilo que ele vê. Então é uma atitude, né? Você vê que isso tem a ver com uma atitude interna, de estar de acordo com tudo como é, mas também de ter coragem de olhar para as coisas como elas são. Isso essa atitude dele é algo muito precioso, algo muito inspirador, né? Inspirador. Sim, Alguém que não se perde no ego, que não se perde na arrogância, que não se perde no medo. Então, ele trilha com coragem, com humildade, né? Mas ao mesmo tempo com respeito. Sim, espetacular, genial. Muito obrigado. Imagina, obrigado a você, Eurico. Oi, Renato.
Oi, Hamilton. Eu estou vendo a animação, mas parece que passamos 10 minutos, não foi? Sim, passamos. Passamos. Vamos ficar por aqui, Hamilton. Eu quero agradecer a Rosa pela linda leitura e as pessoas com os comentários. E boa noite a todos.